Olá, seja bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Nós chegamos ao 7º episódio e talvez esse número tenha alguma relação aí mística ou não, mas por coincidência, nesse episódio, eu resolvi convidar duas pessoas incríveis, com personalidades muito diferentes, que é a Márcia Tolotti e o Marialdo Rodrigues, que são autores comigo junto do Linha de Chegada, um livro que a gente lançou para falar sobre o poder do hábito, da disciplina para conquistar suas metas. Ele traz uma analogia muito bacana sobre corrida e finanças. E eu convidei os dois porque a gente está num período de encerramento de ano, metas para o próximo ano. Então, a ideia é trazer um pouco de discussão sobre isso, que também, por que finanças e corrida são pauta, podem ser pauta. Então eu quero dar boas-vindas a Márcia e o Marialdo. Então vamos lá, bem-vindos ao Pode Ser Pauta. Márcia, Marialdo, obrigada por terem topado participar desse episódio que vai fechar a primeira temporada, que eu acho que eu comentei com vocês, mas assim, é um projeto que já estava engavetado e eu pensava, e agora eu percebi que o podcast ele chega mais longe e é muito legal. Então, como a gente, né, poucas pessoas até vão saber, vão descobrir, porque eu ainda não falei ainda, a gente tem um livro, nós três, isso, Linha de Chegada, que a gente lançou já faz alguns anos, né, Márcia? Faz. 2 Ninguém... anos. 2 anos, não mais. O meu filho era pequenininho, a gente lançou já há 3 anos. Foi em 2018, acho que no ano que o Fê nasceu. Não foi que a gente lançou? Olha só, ninguém lembra da data do lançamento do livro. Eu sou jornalista, entendeu? Professor de Educação Física. Ó, eu tenho uma coisa para contar. Ele começou quando eu engravidei do Gabriel em 2016, a ideia, né? Então vamos lá. A Márcia Tolotti, de amiga de longa data, e a gente trabalhou junto na Expo Money e tal, assim como eu trouxe o Ser Base no primeiro episódio, relembrei um pouco da Expo Money, mas a Márcia virou minha amiga pessoal, lá de Caxias do Sul, o Marialdo, que também é gaúcho lá de Caxias do Sul, a gente é muito bairrista, é mesmo, tá, gente? Não vou mentir. Aí a gente, nossa, nós estamos longe, mas a gente gosta de correr. O Marialdo estava treinando várias pessoas, a Márcia vinha para cá, para São Paulo, a gente começou a falar. Aí a gente teve a ideia do livro, só que daí eu engravidei no meio do caminho, né, Márcia? Aí o livro nasceu depois que já tinha nascido meu filho. Então eu já plantei uma árvore, já tive 2 filhos e escrevi um livro junto com a Márcia e o Marialdo, aí, ó, não é? Muito bom, várias metas cumpridas, mas tem outras, né? Não quer dizer que a missão está cumprida. Tem outras, Tem mais uma, né, Cris? Mais uma, com certeza. Eu não sei, eu não tenho contas, meu joelho não aguenta, Marialdo, maratona. Depois que eu fiz aquela meia... Faz parte da frase, um filho, uma árvore, um livro e uma maratona. Não sei se... Ai, juro, eu quero, mas assim, eu fiz a meia maratona lá. A Márcia lembra quando eu fiz a minha maratona lá em Florianópolis, ela estava fazendo a maratona em Porto Alegre, naquela época ela estava fazendo a primeira maratona dela em Porto Alegre. Eu corri com a minha irmã, a meia maratona. Minha irmã já fez ultra agora, já fez um monte e tal. E eu voltei zoada, meu joelho simplesmente não dobrava. Condromalácia, essas coisas que vocês que não têm 40 anos, acima de 40 anos, não tem, entendeu? Jovem não tem, mas assim, eu descobri Eu nem falo o nome das coisas que eu tenho, porque até o nome é de velho. Nossa. Então a gente deixa assim, que é pra, né? Então. Mas por que a gente falou do Linha de Chegada das pessoas para entender um pouquinho, até a analogia do livro, por que a gente se juntou? Porque a gente sempre falou muito, eu e a Márcia, da questão da disciplina, né? E algumas pessoas até me perguntam, ai, nossa, como que você consegue acordar 5h30 para ir na academia? Disciplina. E daí, quem não leu ainda, leia também, além do Linha de Chegada, O Poder do Hábito, porque ele é tudo, ele mostra o quanto o poder do hábito faz a diferença, que a gente tem a recompensa, né? Então, assim, virou hábito, não é mais obrigação, não é mais aquela coisa pesada, ele faz parte. A questão é dar o primeiro passo, fazer essa viradinha de chave, né, Marialdo? Você passa muito isso com os teus alunos, né? Essa viradinha de chave, de tipo, picou e entrou no ritmo, porque a partir do momento que você consegue ver os primeiros resultados ali da corrida, então... E daí o que acontece? A gente resolveu falar sobre a questão da corrida e das finanças, que tem tudo a ver com a questão da disciplina, né? Tudo. E como é que o Marialdo entrou na história? Então, eu ia para São Paulo, e aí a gente ia correr no parque. A gente sempre acabou trazendo, né, Cris, essa coisa da corrida junto. E quando eu comecei a treinar,
com o Marialdo, que tinha academia, então eu ia mais para academia, nunca me imaginei correndo, apesar de querer, mas a gente, enquanto eu estava lá na esteira treinando, a gente conversava muito sobre como as pessoas funcionavam diante da coisa da disciplina. E o Marialdo, com muita experiência de treinar muitas e diferentes pessoas, ele foi trazendo a ideia de ter alguns perfis, né? Então, o jeito como as pessoas se organizam, aquela pessoa que se matricula na academia e se dá uma licença moral, bom, estou matriculada, mas enfim, já está tudo resolvido, só que não vai. Aquela que é hiperdisciplinada e acaba ficando super focada e competitiva. Então, a gente foi pensando e conversando sobre esses movimentos. Então, eu era o elo entre a Cris e o Marialdo. E a Cris trouxe a ideia de a gente fazer uma metáfora com a Corrida Maluca, que quem não conhece esse desenho é sensacional. É verdade. Trazer ele, e a gente linkou, então, esse perfil com personagens da Corrida Maluca, e o livro, que é um projeto, é um livro, mas também tem um projeto no site que tem educação financeira infantil e de adulto também, um programa super legal que convido todo mundo a acessar, projeto linhadechegada.com.br, que lá tem material riquíssimo, e a gente acabou fazendo, então, essa costura. O livro tem lá o quilômetro 1, o quilômetro 2, e tem histórias legal. De corredores, e é muito legal, assim, realmente. A Márcia, assim, ela deu um belo empurrão comigo no Marialdo para esse livro sair, porque foi assim, a gente começou, eu e o Marialdo, eu comecei a fazer entrevistas com o Marialdo, então, assim, as histórias dos personagens foram as entrevistas que eu fiz com o Marialdo. E a Márcia, como consultora financeira, ela trabalha com educação psicofinanceira, que é toda a questão emocional ligada ali às finanças, a você realmente ser um fracasso nas finanças, vamos dizer assim, ou um sucesso, né, Márcia? Tô brincando, né? Mas ela trazia esse aspecto, a gente trazia as histórias, porque eu gosto de contar história, né? Então é isso, jornalista. E o Marialdo tinha experiência, então ele me contava dos personagens, e a gente começou, eu falei, nossa, mas a gente podia fazer uma analogia com esses personagens. E eu tinha a Corrida Maluca ali, a gente começou a falar, e o Marialdo, a gente já tinha até os personagens entre a gente, né, Marialdo? Nem vou contar quem é quem aqui, vocês vão ter que descobrir. E a gente começou, não, fulano é ser fulano, nossa, né? Botamos até uns outros personagens que não eram da corrida. Quem que o Marialdo é mesmo, hein? Tá, depois nos bastidores a gente fala. Depois a gente fala, né? Então a gente, não sei quem é, Irmãos Rocha, Penélope Charmosa, Peter Perfeito, né? Mas aí a Márcia trouxe um aspecto muito legal, essa parte emocional, de mostrar que a questão emocional e de conhecer o perfil, né, Márcia? Não importa o perfil que você é importante você conhecer o seu perfil para você chegar onde quer chegar, para você cruzar a linha de chegada, né? Então, foi muito legal, porque é isso, você ter uma reflexão de saber quem você é, como você lida, o que você precisa, qual é a cenourinha que você precisa para cruzar essa linha de chegada, né? Porque todos precisamos de uma cenourinha. Então, Marialdo, aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar, o Marialdo estava falando, Marialdo está lá em João Pessoa, que terra maravilhosa. Eu não conheço ainda, quem sabe vou te visitar, hein, Marialdo? Ele está lá em João Pessoa, a hora estava esse puro bronze, sequinho, magrinho. Eu falei, nossa, Marialdo, você emagreceu um monte. Ele falou, pois é, eu achei que não precisava, mas estava precisando. Mas é porque ele sabia também que tinha uma viradinha de chave. A gente se acostuma muito, né? A gente fica muito acomodado. E se a gente não se conhece, a gente não consegue ter ali um choque, a gente não consegue promover uma mudança e chegar nas metas. E daí eu queria conversar com vocês, era justamente disso, que no Pode Ser Pauta tem que falar de uma pauta muito importante nessas resoluções de final de ano. O que pode ser pauta nessas metas para 2023, né? Em questão de finanças e educação física, qualidade de vida, né? Essa questão, porque não é só a corrida, né, Marialdo? Acho que tem uma questão de mudança de mentalidade de vida mesmo, né? O mais legal da leitura do livro é o fato de tu poder trocar de personagem também. Porque aí, de cara, tu já vai te encontrar ali, te achar nesses personagens, e tu vai ficar até um pouco chateado pelas características que nós colocamos, né, Márcia? Mas será que eu sou assim? Será que realmente eu sou assim? Tu fica
naquela dúvida, não querendo às vezes ser aquele personagem, mas tu tem a possibilidade de trocar, de passar, virar a chave que a gente falou e trocar, né? E mudar. Talvez ainda tivéssemos o linha de chegada 2, né? Com os personagens mais prontos, melhores. Preparados, né? Trabalhados, com terapia, né? O nome acho que não tem mais trabalhados, né? Porque a gente tem que pensar, quando tu fala em planejamento, a gente tem que pensar naquilo que a gente quer, né? E aquilo que a gente quer, às vezes, está um pouco longe, e por estar longe, a gente tem que ter um planejamento para isso, né? Como, por exemplo, vou me meter um pouco na linha do trabalho da Márcia, né? Esse ano de 2023 eu quero ter R$1 milhão na minha conta, né? Mas qual que é o processo, qual que é o recheio para mim chegar a ter R$1 milhão? E não adianta, então, eu botar lá no meu guarda-roupa, lá no meu quarto, anotar lá, vou ter 1 milhão, mas para ter esse 1 milhão tem que ter todo um processo envolvido. Assim é o treinamento físico, a corrida, a maratona, a meia maratona, 5 quilômetros, começar a correr, começar a ir na academia às 5 horas da manhã. Não adianta só a gente falar, né? Tem que ter esse recheio, esse planejamento, e muitas vezes a gente precisa ter de ajuda, né? Para isso, tanto na parte financeira, qualquer área que a gente tenha um plano ou um sonho. É um apoio, né? As pessoas são... A gente é carente mesmo, né? A gente precisa, às vezes, alguém incentivando ali. É isso que eu falo. A cenourinha até, às vezes, é uma pessoa, né? O Marialdo, como treinador, vê isso, né? Que as pessoas precisam de alguém puxando. É que nem dieta, precisa uma nutricionista, alguém. Precisa uma terapeuta para dar uns choques, né? De realidade. Porque a gente se acomoda com muita facilidade, né? O correr é isso, né, Marialdo? Acho que tem uma coisa que eu estava tentando achar aqui no livro, até a parte que eu fiz um relato meu, mas o correr é muito doido, porque você começa assim, as pessoas acham assim, ai, nossa, a pessoa adora correr, eu gosto de correr, me faz super bem, só que o correr é assim, primeiro quilômetro você fala assim, ai, por que eu tô fazendo isso? Ai, não, mas acho que tá doendo meu pé. Metros, mas digo assim, o primeiro quilômetro passa um trilhão. Você fala assim, por que eu tô fazendo isso? Ai, eu podia estar tomando um café sentada lá lendo um livro. Ai, mas tá doendo meu pé. Ai, mas que calor, que sol. Ai, já tá bom, né? Será que eu vou fazer às 6 ou às 7? Ai, mas não sei. Ai, assim, é um trabalho mental, assim, é um mental. Aí a dor, depois do segundo quilômetro, terceiro, a dor passa, não sei o quê. E daí, assim, claro que cada um com seus problemas. Depois de um tempo também tem as dores, mas para quem faz ultramaratona, que nem esses doidos aí, vem outras dores, ou não sente. A Márcia não tem nenhuma dor, gente. Ela fez ultramaratona na praia, né, Marialdo? E ela não sentiu uma dor, essa desgraçada. Não na prova, entender, né? Mas no processo. Por que na prova? Porque na prova eu estava pronta. Você tinha feito um planejamento, né? Você tinha treinado. Né? O corpo não está pronto para fazer uma ultramaratona, mas a cabeça tá. Quer dizer, não está pronta entre aspas, né? É óbvio que a gente tem que treinar. Mas o Marialdo sabe que, para mim, por exemplo, a questão do exercício físico é um eterno recomeçar. Eu faço uma luta muito grande em relação a isso, faço os planejamentos, mas eu tenho que estar sempre sendo muito empurrada. E para algumas pessoas é assim com dinheiro, é assim com o estudo, né? Então, eu acho que isso é importante. Bom, vamos lá. Metas, né? Cristo estava falando. Então, primeira meta aí, é legal a gente ter um calendário de corrida pensando em o que eu quero fazer de exercício. E tu estás convocada para a gente ir fazer a meia lá em João Pessoa, que é um passeio super legal. Ai, eu quero. Em outubro, né, Mariela? Ai, eu tenho. Em novembro. Eu tenho um ano para me dar planilha para treinar, gente. Olha isso. E aí, meu problema foi que eu machuquei meu quadril. Depois que eu tive dor no quadril ali, eu não consegui mais. Mas eu vou conseguir de novo. Um pouco caminha, um pouco corre, vai devagar. Tem aí 11 meses para se preparar. E aí, o que é legal a gente fazer? Tá, quanto vai custar? Bom, é tanto de passagem aérea, é tanto de alimentação, é tanto de estadia, é tanto para eu fazer passeios lá, beleza. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 5 mil? Então, eu posso dividir esses 5 mil nos próximos 11 meses que estão vindo? Posso. E aí eu vou guardando esse valor. E eu posso fazer isso como um planejamento sem ser uma coisa chata, sem ser uma coisa pesada. E eu acho que resoluções para 2023... E isso eu falo também para me alimentar, né? Não estou aqui num tom professoral
Porque tem muitas pessoas que conseguem ter as coisas muito mais prontas e outros não. Outros são eternas lutas, mas não tem problema a gente lutar, a gente é brasileiro. Estamos acostumados à luta, né? Então a gente pode fazer isso, pode se planejar, por exemplo, para isso. Eu tenho um sonho, então tá, vou escrever o sonho. Não deixo só lá na porta, né, do roupeiro, do guarda-roupa, da parede para olhar. Eu vou fazer isso, mas eu vou planejar, que foi o que o Marialdo falou, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu escolho um sonho, 2, 3, não vou poder escolher todos. Vejo o tempo que é viável fazer, porque o R$1 milhão de daqui até o fim do ano eu não vou conseguir. A gente não conseguiu ainda, né, Márcia? Então tá tudo bem. Não conseguiu ainda, e não é isso que a gente está ensinando. E só mais uma coisinha. Não sei como fazer, aqui no nosso livro e lá no site, a gente tem o método TRM. Isso, eu ia falar do resultado e manutenção, né? Então, fala lá. E não esse, eu ia falar desse, ia falar também dos perfis que a gente comentou, né? Então é só legal para falar, porque o livro ele é todo ilustrado, gente, é super legal. A Márcia quis usar toda uma didática. Ele tem uns exercícios no final de cada quilômetro também, para poder te programar. Mas assim, tem o determinado, o competitivo, o surpreendente, o enganador e o pessimista. Então, é isso que o Marialdo falou que é legal, né? Porque você pode falar, nossa, mas eu estou pessimista, porque a gente nunca é, né? A gente jamais é alguma coisa, né, Márcia? A gente está, né? A gente até pode ser, né? Mas o interessante, né? A trajetória na psicologia, na psicanálise, me mostrou que sim, as pessoas podem mudar. Eu acredito profundamente na capacidade de mudança, desde que haja de verdade um desejo e um empenho para isso, né? E aproveitando que a gente está aqui, eu até queria perguntar para o Marialdo, assim, qual é o perfil mais difícil que tu encontra, assim, para trabalhar? Quer que eu diga? Não vou citar nomes. Não, na verdade, o pessimista, o problema das pessoas é o seguinte, ou elas se subestimam ou se superestimam. Então, quando tu fica nesses dois, é muito, muito complexo trabalhar. Às vezes a pessoa quer fazer além daquilo que ela nem está preparada para fazer a metade daquilo. E outras vezes ela tem a capacidade e ela se subestima, não quer sair daquele sofá, entendeu? Ele poderia ter uma capacidade de fazer mais coisas, mas quer fazer, mas não quer passar o processo de fazer. Então, esse pessimista, para mim, é o pior de trabalhar por isso. A pessoa, ela se subestima, ela acha que não vai conseguir, mas esse acha, eu acho que é um esconderijo dela, se escondendo na capacidade que ela teria. É a sabotagem, né? É a sabotagem. Para não sair do sofá. O sofá está confortável. Eu quero ir lá fazer os 5 quilômetros, mas então eu prefiro dizer que eu não consigo. Eu não vou conseguir. Como tu não vai conseguir? Tu tentou, mas aí, para tu tentar, tu vai ter que passar por um período, por um processo, e é esse processo que assusta. Esse processo que dá o medo na pessoa. Então, quando o cara é pessimista, eu tenho que primeiro fazer ele arrancar, ele levantar do sofá, para depois ele trabalhar. Aí vem outras coisas, vem outras capacidades que eu tenho que fazer com que ele enxergue que ele tem. Então é mais complexo. Mas foi assim, você tem um exemplo do mais difícil que você teve com esse perfil assim, mas que você conseguiu? Como que você trabalha como treinador, né, para mudar isso? O problema aí já é uma questão também da Márcia nos ajudar, né? O problema é que essa pessoa quase sempre, ela é sempre assim. Eu consigo tirar ela do sofá, consigo fazer ela fazer uma ultramaratona, fazer uma maratona, fazer uma prova, e daqui a pouco ela volta para lá de novo. E aí eu tenho que estar lá de novo. Então é um processo de eu tenho um ganho, depois eu retorno. Tenho um ganho. Isso que você falou, como que tu vai fazer? Na verdade, a gente vive nessa luta, né? De fazer com que isso vire uma constância, né? Por exemplo, tu falando no início, né? Que agora eu tô aqui em João Pessoa. Então, já faz um ano que eu tô aqui e eu consegui fazer com que virasse uma constância, eu ter uma boa alimentação e praticar os meus treinos que em outra época eu me sabotava e não praticava. Sei lá, essa
Esse é o motivo, mas eu não praticava. Então agora eu tenho, pelo menos por um ano, uma constância. Então tu tem que ter essa constância, né? Quanto mais tu tiver isso, melhor tu fica. Eu acho que mais, Márcia, se a pessoa muda, quanto mais tempo ela consegue ficar nesse processo. Então, quanto tempo? Não se sabe, né? Mas... E é legal isso, assim, ó, duas coisas aí que é bacana, assim, para quem está nos ouvindo também, perceber como é que funciona a coisa, que, por exemplo, a gente tem um modelo mental, um psiquismo, uma estrutura de personalidade, e que a nossa tendência vai ser sempre voltar para isso, porque é isso que nos constitui. Por isso que as mudanças são difíceis. Primeiro, porque a gente resiste e tem medo daquilo que a gente não conhece, mesmo que a gente imagine ou suponha que seja melhor, né? Então, a gente tem essa dificuldade. E depois, a gente até consegue ir, mas a tendência natural é eu voltar para aquele ponto aonde é o meu porto, né? Mesmo que seja inseguro, é o meu porto. Quando a gente coloca alguma coisa, um movimento, uma constância, que o Marialdo falou de mudança, e a gente consegue estruturar, quer dizer, eu consegui botar um ano aí, como o Marialdo trouxe, colocou um ano de movimento para trazer a sua mudança, mas teve um gatilho que foi determinante. E isso entra no nosso psiquismo, que foi a mudança para João Pessoa, por exemplo, pegando aqui a história que o Marialdo está trazendo, né? Por que não fazia isso onde estava? Mas não é porque o lugar, claro, o lugar facilita. Mas é um movimento, né? É um movimento e é um gatilho que tu diz, bom, a partir de agora, definitivamente. Então, quando a gente constrói ou escolhe esse gatilho, e se conecta nele, bom, aí a mudança pode andar mais fácil, que pode ser mudar emprego, mudar relacionamento, mudar cidade, mudar, enfim, né? Às vezes mudar cabelo, enfim, eu tenho que ter um ícone, um gatilho que me sinalize que a minha mudança está vindo e é para ficar, né? E às vezes, se a gente não encontra isso, a gente volta para o ponto. Aquele de um hábito mais antigo, né? Para quem está ouvindo agora, começou agora, não ouviu desde o início, a gente está falando do livro que tem uma analogia com finanças e corrida, porque a corrida tem uma questão de planejamento, de disciplina, que é igual às finanças, né? Porque a gente fica naquela mesma situação, né, Márcia, de empatar, de não chegar lá, de ter um sonho, mas nunca realizar porque falta planejamento. E daí uma coisa que o Marialdo falou muito, assim, que eu ouvia sempre, quando eu fui treinar para a minha maratona, que é a questão de... Inclusive, meu joelho doeu, foi do treino, né? Não foi da prova. A prova foi só... A prova a gente é só a cereja do bolo, entendeu? Porque todo volume, toda dedicação, ela vem antes, né? Então, quando você faz a prova, é praticamente assim, é só realmente uma consagração, né? É o desfile, né? E a gente fala de como que é cada pessoa na largada e tudo, né? Mas e daí eu acho, Márcia, você podia falar um pouquinho do método, né? Porque o método, ele ajuda, como que ele pode ajudar tanto a pessoa numa questão de estilo de vida aí, na corrida mesmo, e também nas finanças, né? Questão financeira. Porque realmente eu já vi, assim, na parte financeira, que é uma grande paixão minha, porque lá na Expo Money eu, adorei o assunto, comecei a entrar e aprendi muito com a Márcia, com os livros dela, que ela tem vários livros, inclusive, né? E o Armadilhas do Consumo era uma coisa que eu guardei muito para mim, assim, as experiências, porque eu lembro que no livro ela falava assim, se você tá de TPM, né, não vai no shopping. Isso eu tirei então, assim, eu não vou no mercado quando eu tô com fome, porque eu vou gastar mais, eu não vou no shopping quando eu tô de TPM, eu não tô bem, porque eu vou preencher um buraco que não existe, né? Então, umas coisas que a gente tem que, às vezes, promover, né? E eu queria que você falasse como esse método pode ajudar, se ajuda tantas pessoas, né? Endividadas, pessoas com problemas de finanças, com bloqueios, né? Como que o mesmo método você pode aplicar tanto para a questão da corrida quanto finanças, né, Márcia? Então, bom, a boa notícia também para quem está nos ouvindo é que logo, logo o livro vai estar disponível aí para que as pessoas possam comprar em algumas plataformas, né? Porque, ela já está colocando uma responsabilidade em mim para colocar na plataforma do meu cliente, gente. Eu estou sentindo que ela já botou. Você viu, né, Marialdo, como ela faz, né? Né? Ela está deixando registrado. Sim, comprovado aí com testemunhas, né? Então,
Esse método que eu posso eu mesma desenvolver, mas que é legal que eu tenha ajuda, né? O Marialdo trouxe antes a ajuda, né? Então, bom, o que eu quero fazer? Eu quero correr na rua, beleza. Então, eu tenho que ter um treinamento. E para que eu tenha um treinamento, eu preciso ter um acompanhamento também. Eu preciso ter uma planilha, eu preciso ter um treinador, eu preciso ter uma orientação. É necessário? Tem gente que faz por conta? Tem, mas eu acho mais difícil. E para quem acha mais difícil, para quem é mais carente, como a Cris falou, para quem precisa dessa conexão, então eu vou buscar isso. Eu vou buscar esse apoio. Então, no caso da corrida, eu vou buscar um treinador que vai me dar uma planilha, que vai me dar uma orientação, que vai me dar um xixi na hora que eu precisar. Ele vai fazer essa ponte aí que precisa. No caso das finanças, eu tenho que usar um aplicativo, eu tenho que usar uma planilha, eu posso usar até o meu caderno e escrever à mão, mas eu preciso ter alguma coisa que concretize de alguma forma onde eu estou e para onde eu quero chegar. Então, esse é o T do TRM. O resultado, ele é importante. Eu cheguei no fim do mês, deixa eu fazer uma contabilidade aqui, estou no vermelho, estou no negativo, não desanima, não tem. A gente, volto a dizer, moramos no Brasil e é uma luta constante, então tu está no vermelho eventualmente, vai acontecer. Só que a gente tem que ver, para onde eu quero chegar o próximo mês. Então, esse resultado eu tenho que medir. O resultado no treino de corrida, não fazia nada, agora já estou fazendo 5K e estou mantendo aí Celebra cada conquista, né? Celebrei, né? E a manutenção é a história da cereja do bolo, porque eu posso ter me planejado, né? Eu posso ter treinado, eu posso ter conquistado um resultado e depois, como diz o Marialdo, fui para a lua e nada mais me interessa, esqueci, não quero mais saber de nada. Então, a manutenção, que muitas vezes é a parte mais difícil. Na clínica, por exemplo, tu está trabalhando com um paciente, ele começa a melhorar e aí ele, tipo, tô bem, tô indo embora. Peraí, às vezes tu precisa dar uma manutenção de algum jeito, né? Nas contas, a mesma coisa, na vida pessoal. Porque é fácil de se perder, né? É isso que a gente estava falando, é muito fácil você aumentar o peso, você largar a mão, e daí, gente, para sair é muito mais difícil, você tem que recomeçar, né? É um trabalho muito mais duro, vamos dizer assim, né? E a manutenção, ela tem a ver também com essa parte de eu olhar, comunicar também, né? Eu acho que a manutenção tem a ver um pouco com eu me comprometer, porque aí eu preciso mostrar. E só uma curiosidade, né? Quando eu estava treinando para ultra lá, maratona que eu fiz, eu estava dando aula e eu falava para os meus alunos que eu ia fazer. Então, em alguns momentos, o que fazia com que eu fosse treinar era eu ter que cumprir a minha palavra. Fora que quem fez o meu apoio é o senhor Marialdo, foi o senhor Marialdo, e que eu pensava, dizer, cara, eu preciso honrar a dedicação que também uma outra pessoa está tendo comigo. E isso serve para tudo. Então, a gente treina, a gente tem... O que ele está mostrando ali no papel? Que é o treino? Eu estou mostrando aqui exatamente sobre comprometimento, né? Que eu escrevi antes, exatamente o que a Márcia falou agora, que tu deve se comprometer contigo, primeiramente, mas, se possível, um dos truquezinhos é se comprometer com os outros também. Botar lá na tua aula, contar lá para os teus amigos, botar no Insta, no Face, aí tu te ralou. Então, por isso que o professor fala. Esses dias eu estava na academia, chegou um vizinho meu e falou assim, e aí, hoje é o quinto de 10? Eu falei, que quinto de 10? Eu já estava assim, porque no primeiro dia e no segundo eu tinha postado 1 de 10, que eu ia treinar 10 dias seguidos. E a pessoa já está ali, gente, cobrando você. E eu falei... Isso é bem legal de se fazer. Isso é uma maneira de se fazer. Por exemplo, eu vou correr amanhã de manhã, já deixo minhas coisas prontas. E legal se tu vai ter que te comprometer, ou contigo, ou com algum grupo, ou com alguma pessoa que tu combinou. Então é melhor tu te enlaçar de coisas e compromissos e fazer com que
para te ajudar. Isso mais é para Porque a motivação não existe, né, gente? A gente fala assim, vai esperar motivação. Que motivação, gente? Vamos primeiro para disciplina ali, da rotina, né? Aí tu pega um atleta, tipo, sei lá, vamos pegar a Heloísa, por exemplo, que treina para provas grandes, assim. Tu vai perguntar para ela, tu te acorda todos os dias de manhã, feliz da vida, sorrindo, que tu vai correr? Não é todo dia. Não é todo dia que tu vai sair bem feliz da vida porque tu vai treinar. Que nem tu falou antes, Cris. Primeiro quilômetro parece que tu quer morrer. O que eu estou fazendo aqui? Então, assim, a questão de comprometer e de saber, de ter esse conhecimento de que não é maravilhoso. É muito bom tu estar num ciclo de treinamento, treinar, coisa e tal. Mas a primeira saída de casa, de manhã cedo, assim, dar bom dia, feliz da vida, sorrindo para todo mundo, não é bem assim a história, não funciona assim. A gente tem que ter essa ciência, né? A gente estar consciente disso. De que não mas depois a gente colhe, né? Que nem esse meu marido, ele fala assim, você vai fazer teu milagre da manhã, daí você volta feliz. E realmente, quando eu não vou pra academia e tal, e eu já tenho que entrar ali naquela rotina, faz café, arruma as crianças, sai, não sei o quê. Eu tô assim, ó. Mas se eu vou, se eu for na academia, eu volto, né? Tipo, daí a gente colhe as inas, né? Muitas vezes tu tá voltando e as pessoas recém estão em outro processo, saindo de casa com aquela cara de quem vai trabalhar, emburrado, bravo, e tu já tá com a tua responsabilidade física feita já, né? Check. Então tá feliz da vida. Check, né? É a melhor coisa, eu sempre digo. Ei, Márcia, eu lembro você uma vez correndo, você falou assim pra mim, eu não lembro se tinha lido o que falava assim, sorria. Eu lembro sempre. Esse é outro truque que eu aprendi ouvindo uma médica que numa das palestras que foi até lá na Academia do Marialdo, ela contou que existem os peptídeos positivos e que quando tu sorri, o teu cérebro entende que tu está feliz, aí ele, né, dá uma descarga ali de alguma ina que vai te dizer tu está feliz, e aí tu tem uma sensação de prazer e tudo vai ficando um pouco mais fácil de fazer. Então a gente faz isso quando a gente está aqui no sul fazendo assim uns treinos nos morros assim que não acaba nunca. Aí a gente faz o morro dizendo estou muito feliz, né? E a gente tem essas brincadeiras. Mas no livro a gente fala sobre o Quarteto Fantástico das Inas, a gente fala sobre força de vontade, sobre autossabotagem. Quer dizer, são coisas que é numa linguagem legal, mas que vai ajudando. E mesmo a gente sabendo disso tudo, ainda assim a gente tem que usar truques, né? Eu vou correr até o próximo, tô na rua correndo, vou correr até o próximo poste, porque eu já queria parar agora. Não, mas corre lá. E que é outra coisa que a força de vontade é um exercício. Então, tudo bem, eu vou parar de correr, mas não diz... Não vou mais correr. Diz sim, eu acho vou que parar até de você falou correr. do músculo da força de vontade, não é, Márcia, que você falou? No livro tem isso. A força de vontade é como se fosse um músculo. Se eu não trabalho, ele está atrofiado. Se eu trabalho demais, eu também vou dar uma exagerada. Então, eu quero ir para academia, correr, fazer dança, fazer natação, trabalhar, guardar dinheiro, ser legal. Ser perfeita. Perfeita, acabou, né? Eu não dou conta, né? E olha que interessante, por que no fim do dia a gente consegue fazer menos coisa que a gente se propõe a fazer? Porque eu fui usando a minha força de vontade ao longo do dia. Eu tive que engolir uma coisa que eu queria dizer no trabalho e não disse, então eu me contive. Eu já fui para academia, eu já usei essa quantidade. Então esse é outro truque, eu não consigo ir treinar no final do dia. Bom, então já sei que eu vou ter que ir no começo do dia, porque depois eu não vou ter força para. Então são truques que funcionam, né, às vezes. E eu sou um ser em constante recomeço, né? Mas eu não desisto. Então daí tem uma coisa do brasileiro. O brasileiro não desiste nunca. Eu também não desisto. Então o que eu quero dizer com isso? Que mesmo que a gente não tenha uma performance perfeita nas finanças, no exercício físico, o importante é a gente continuar, claro que com a ideia de sempre evoluir, mas recomeça,
Porque muitas vezes as pessoas dizem, não tenho nenhum dinheiro guardado, estou todo endividado. Calma, faz um plano para pagar tuas dívidas. Isso vai ter fim. Lá no começo, lá adiante, tu começa a guardar um pouco de dinheiro. Acredita e faz a lição de casa. Acredita na mudança e se empenha para que ela aconteça. E, Márcia, você falou da questão do R, do resultado. Eu também tenho um método aqui na comunicação que eu uso também, que também é resultado, que eu falo que se não mensurar resultado, você não consegue fazer um planejamento. E a gente está falando de final de ano, né? E eu às vezes demoro um pouquinho mais. Eu não faço minhas metas no final do ano, eu faço normalmente em janeiro. Não sei porque eu só consigo, depois que passou o ano, eu consigo fazer minhas metas, né? Tem gente que se organiza antes, mas eu faço em janeiro. Porque enquanto eu não fechei o ano, eu não fiz o meu balanço e não falei assim, aonde eu cheguei, o que eu fiz, isso aqui foi legal, puxa, conquistei isso, foi legal, o que eu quero conquistar pro próximo ano, o que eu podia melhorar pro próximo. Fazer esse balanço, assim, antes de fazer as metas, porque é isso que você falou também, às vezes eu me proponho a fazer muito mais coisas, mas peraí, o que eu fiz esse ano, né? Será que eu dou conta de fazer tanto? Porque daí as metas são muito grandes e eu nunca alcanço e eu vou ficar frustrado, é isso, né? Que é uma coisa que na planilha, às vezes também era uma coisa que podia atrapalhar, por exemplo, né? Se o treinador coloca lá uma distância um pouco maior ou dias de treinos muito grandes, muito consecutivos, e aí tu não consegue, eu acho que a frustração de uma meta que tu já de saída sabe que talvez esteja muito longe, atrapalha, né, Marialdo? Não sei se isso tem a ver ou se é a pessoa mesmo que não vai cumprir pouco. Que tem uma ansiedade, que olha lá e fala, não vou começar aqui porque lá não vou conseguir lá na frente. Porque tem gente que é assim, né? Vai lá no final da planilha, quanto que eu vou ter que fazer no longo, né? Tu sabe que eu tinha falado no começo sobre subestimar e superestimar, né? E existem os dois lados, Márcia. Tem aquele que se apavora quando vê que tem tanta coisa para fazer naquela semana, e tem aquele que está apavorado. Eu tenho uma atleta hoje, falei com ela hoje, ela está treinando com uma ultramaratona de 200 quilômetros. E ela está apavorada porque eu obriguei ela a ficar uma semana parada, porque ela teve um princípio de overtraining, e ela está assim, apavorada, porque ela gostaria, ela acha que vai perder. Então, assim, não. Fisiologicamente ela vai ganhar, mas ela acha que não. Então, é os dois lados. É aquela pessoa que se apavora com a quantidade de treino, para ver se ela não tem aquela capacidade de preencher aquela planilha, e a outra que acha que é pouco, que fica sempre achando que é pouco. Ela superestima aquilo que ela deve fazer 20 quilômetros e ela quer fazer 25 porque acha que 20 é pouco. Então, acho que as duas coisas também são iguais. São dois problemas a serem resolvidos, né? Que nem a pessoa poupadora, né? A pessoa que poupa demais e não aproveita a vida. Vamos lá, que a gente tem que aproveitar o trajeto, né? Tem que aproveitar o trajeto. Tem solução para tudo, né? Para aquela pessoa que se apavora muito, a gente tem que dar um jeitinho de jogar as coisas mais suaves para que ela, aos poucos, vá fazendo sem nem perceber, né? Então, muitas vezes, tem que usar alguns truques para fazer com que funcione. E planejamento, né? Que isso que tu falou do início do ano também está acontecendo comigo agora em relação aos alunos, né? Eu falei com vários alunos agora, a gente teve uma prova na praia e vários alunos vieram falar sobre o calendário do ano que vem. Eu pedi para todos fazerem um calendário, como a Márcia falou, para o ano que vem, pelo menos para o primeiro semestre, quais as provas tu quer fazer. Pega 2 provas grandes, ou 3 no máximo grandes, depois provas pequenas tu vai usar como treino. Só que essas pessoas, mas como é que eu vou treinar agora no Natal, Ano Novo? Vamos com calma, vamos fazer uma planilha até dia 1º, só de manutenção, trotezinho, coisa e tal. A grande maioria está fazendo isso e estão, para que depois do dia 1º a gente comece tudo de novo, entendeu? Acho que tem um significado esse negócio de terminar o ano, fechar esse ano que passou e depois recomeçar o outro ano. E eu estou usando esse mesmo truque aí para os alunos também. Eu não gosto, eu sinceramente, assim, eu não gosto do novo, me bate uma certa depressão, assim, porque eu acho por conta disso, né, de vencer aquele, fechar, né, desapegar um pouquinho daquele ano e começar o outro, então eu não gosto muito do ano novo, né, mas eu acho que como resolução, assim, eu acho que é uma etapa bem importante para tudo, né, para as pessoas. A Márcia que pode dizer pra gente, né?
Depende muito da forma como a pessoa se coloca e do significado que ela dá para isso, né? Por exemplo, se o ano novo não tem um significado de uma felicidade, enfim, respeita isso e organiza isso, né? Ao contrário, nossa, ano novo é vida nova, ótimo, né? Eu acho que a gente tem que se respeitar dentro da sua subjetividade. Olha, eu fazendo terapia pelo podcast, né? Porque dentro de cada um tem a sua, entende? A gente tem que respeitar essa coisa, não, embora o mercado muitas vezes queira fazer com que a gente tenha certeza que nós somos um rebanho, nós não somos. A gente não tem que andar com a manada. Em alguns momentos, como proteção, sim, mas na maior parte do tempo a gente tem que ter essa autonomia de sentimento, de pensamento e de resolução. Então, essa questão de o que eu vou fazer no ano novo, eu acho legal o rito, né? De a gente dizer, bom, vamos recomeçar, né? Vamos recomeçar e vamos estabelecer coisas, e isso é bem importante, né? E para quem gosta, assim, desse lado mais místico, né? Vamos pular 7 ondas, né? Vamos pular 7 ondas. Falando nisso, nosso episódio é o 7, tá? É o último da temporada. Tem como, né? E olha aí que legal, eu nem sabia. E a minha proposta vamos estabelecer 7 objetivos para o ano, sabe? Para cada onda que pular, um objetivo, para cada grão de uva que comer, um objetivo. E que a gente tenha objetivos materiais e objetivos psíquicos e emocionais. Vou deixar de ser chata, vou ser mais legal, vou compartilhar mais, porque a gente tem hábitos nocivos emocionais e a gente não olha para eles. A gente olha para os físicos ou para os financeiros, mas e os emocionais? Vou me conectar mais com a questão da espiritualidade, enfim, aí cada um tá com a sua tarefa. Então, que nessa lista de 7 aí, a gente consiga estabelecer pelo menos uns 3, evolução emocional, psíquica, e uns 4 aí, objetivos, né? Então, eu acho que vamos fazer o místico pode trazer. Vamos fazer esse planejamento para João Pessoa, assim, mas desde que ela não prometa que ela vai casar lá, sabe, Marialdo? Porque, assim, teve uma pessoa que fez eu ir para Las Vegas dizendo que ia casar lá. Você soube dessa ou não? Mas eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. O noivo que não quis, né, gente? Então, não, eles começaram com superstição. Não, mas se a gente casar, a gente tá tanto tempo junto, se a gente casar aqui em Las Vegas, e daí a gente não der certo, daí separar por causa do casamento. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu fui pra Las Vegas sozinha, eram vários casais, era só eu solteira, eu nem conheci o Edu ainda. Conheci o Edu, inclusive, foi por conta dessas resoluções aí, porque eu voltei de Las Vegas e disse assim, não, eu preciso mudar minha vida para ano que vem, eu tenho que resolver. Nunca mais quero viajar com um bando só de casais. Foi ótimo! Foi ótimo, porque eu ficava analisando. Lembra que eu falava, mas como vocês brigam? Como você tá brigando com o Beto? Mas como a fulana briga com o ciclano? Pra que vocês brigam tanto? Eu nunca observei tanto as mulheres brigando com os homens como naquela viagem. Foi assim. Então foi bom, pra ti valeu a viagem. Valeu, eu fiz uma aí tu pergunta pra ela se ela briga com o Edu. Não, quase nada. Não, mas nada. E eu sempre achei que eu era boazinha. E eu fui uma época boazinha, na verdade, assim. Por isso que os relacionamentos não deram certo, né? Porque eu tava fazendo uma personagem. Eu não sou boazinha. Daí um dia eu fui falar uma coisa pra Márcia, a Márcia assim falou, mas você não é boazinha. Eu falei, realmente eu não sou boazinha. Eu tenho uma personalidade do cão, gente. Eu não sou, né? Vamos fazer o quê? Mas então quem me aguente, ame ou odeie. É mais ou menos isso, 880. Não sou pessoa mingau. Me desculpa. Desculpa, não sou, né? Então, nem o Marialdo e nem eu, e nem tu. Então, assim... a gente não é. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que dá para fazer esse... Aí, olha só,
eu não só brigo, tá, com o Beto, eu sou bem querida também, né, com ele. E eu ela quer fazer uma... cuido, e eu sou Não, generosa, e eu também sou Gente, eu não tô amorosa. querendo avacalhar, mas é que assim, eu fiquei observadora, porque eu tava ali, eu não tava no papel, então eu tava observando. Cara, e nessa viagem teve uma coisa muito curiosa. A gente foi lá pro lugar lá, esqueci o nome, gente, lá, no vale lá. Qual era, meu Deus? Os Canyons! Imagina, maravilhoso, né? Foi demais, Foi lindo demais, uma coisa sensacional. Mas nessa viagem teve uma curiosidade. Tinham vários casais, a gente não vai, né, identificar, e tinha um casal que, para mim, era o que mais discutia e brigava. Mas aí eles curtiam muito foto. E aí paravam, nós tava ali brigando, falando mal do outro, daqui a pouco parava na foto e os dois. Então, e eles fizeram muito isso, né? E hoje eles nem são mais um casal, né? Então, assim, o que acontece com isso? E eu acho que o Marialdo traz um pouco isso, assim, como um ensinamento bem importante no meu entendimento, que é, tu vai treinar para mostrar, para divulgar, para publicar, ou tu vai treinar porque isso é importante para ti? Sim. Então, tu vai guardar dinheiro, ou tu vai te organizar, ou tu vai conquistar coisas porque tu quer mostrar, ou porque isso é para ti. Então, esse dilema que a gente vive, ainda mais numa sociedade performática, ilusória e de imagem falsa que a gente vive, é um movimento bem difícil de fazer. E das minhas 7 resoluções é menos mostração e mais fazeção. Mostra menos e faz mais, né? Porque eu acho que isso é importante, a gente tem que sair dessa coisa que a gente está vivendo aí, muito louca, de uma performance que não é real e é insustentável, financeira, emocional, fisicamente. Sim. E tu falou ali, o Marialdo acho que pode falar, mas eu até falei do Ano Novo, que não me faz muito bem, mas eu sei o motivo, né? Porque eu tenho uma autocobrança muito grande, né? Que isso vem lá desde criança, né? Então, assim, nessa virada do ano, eu sei que eu vou me cobrar que eu faça, né? Tudo. Então, assim, acho que eu já começo a sofrer antes, né? Então, eu não quero chegar naquela que eu sei que nem ninguém, né? Você falou de fazer ação, de mostrar, então, eu sei que ninguém vai chegar e me dizer, Cris, você prometeu tal coisa ou você vai fazer tal coisa. Não, sou eu mesma e eu sou uma carrasca comigo mesma. É bem importante isso que você está falando, Cris, porque acontece muito das pessoas na parte física agora, na parte principalmente da corrida, que é tu postar o tempo que tu fez, né? O pace, né? Para quem não sabe, quantos minutos tu faz 1 quilômetro. E as pessoas postam no Insta, ótimo, tem que postar, que tá a fim de postar, posta mesmo. Mas não pode se cobrar daquilo ali. Aquilo ali é postado até para motivar algumas pessoas, mas talvez acabe até desmotivando outras, quando o pace é 13,5, né? Cala a boca, né? Mas o que acontece... Não é importante para os outros isso. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Cara, eu olho de vez em quando o teu treino, quando é um treino específico, eu vou lá ver qual o tempo que tu fez, qual o pace que tu fez, para me analisar alguma coisa que eu possa te passar posteriormente. Mas não é importante para ninguém o teu tempo. É importante só para ti. Eu acho que quando as pessoas, isso que a Márcia falou, né? Eu quero comprar um carro novo, mas se esse carro é legal, se for o carro novo, porque tu quer, porque é para ti, não para tu mostrar pro vizinho que teu carro é melhor que o dele, coisa tal. Acho que é por aí, porque na parte de corrida é assim que funciona. É muito importante que tu pense para ti, não pense para os outros, corra para ti, faça um planejamento do ano que vem para ti. E a gente falando do ano novo, na verdade é porque tá pronto já o ciclo, né? Pronto ali, termina dia 31, começa dia 1º, então por isso que a gente usa muito isso. Até porque as provas também se baseiam muito nesse ciclo ano, né? Então a partir do dia 2 de janeiro tem todas as provas, então vai lá e te planeja como que tu quer fazer, se vai fazer academia quantas vezes por dia, quais as provas grandes e as menores que tu vai fazer, te planeja ali por 6 meses, seria um pouquinho mais curto, seria talvez mais fácil e menos exigente, né, Cris, de te cobrar, talvez. E talvez no final do ano tu vai alterar, vai mudar porque tu evoluiu ou involuiu, mas que tu vai mudar para o último semestre daquele ano. Então, eu te uso esse ano mais como um ciclo pronto que está ali, né? Poderia ser fevereiro, março,
poderia ser um ciclo de treinamento de 1 ano para uma prova tal. Mas isso é importante, né, que as pessoas pensem nesse planejamento para ela. Claro que envolva outras pessoas, que vai envolver de certa forma. Tu vai fazer um treinamento maratona, tu vai envolver teus filhos, mesmo que indiretamente, teu marido, vai envolver todo mundo no teu trabalho. Então, envolva as pessoas, mas pense que isso é para ti, para você. O teu treinamento é para ti. Não fica com vergonha se tu faz pace 8, se tu caminha num treininho de 5. É tu que tá fazendo aquilo que cabe a ti fazer. Não tem que provar nada para ninguém. Na parte do treinamento físico, tu não tem que provar nada para ninguém. Tu tem que fazer para ti. Tal de individualidade biológica, né? Tem que ser respeitada tanto pelo teu treinador quanto por ti, principalmente por ti. Às vezes tu quer ser mais do que tu pode ser, né? Então, ou comparar com os outros, que não é, né? Cada um tem o seu, né? Exatamente. Não, muito legal. Olha, a gente está quase aqui fechando, né, o nosso período aqui, então eu queria fazer uma provocação para vocês, que eu tenho sempre no podcast, que é o Café com Boas Notícias. Se parar, a gente coloca para gravar de novo, tá? Porque eu tô vendo que eu não sei se às vezes o Zoom para depois de 1 hora. Eu tenho um Café com Boas Notícias, então eu queria fazer uma provocação para vocês. Qual que é a notícia que vocês gostariam de ler, que seria um Café com Boas Notícias? Marialdo quer falar, depois a Márcia pode falar. O que você acha que é uma notícia que você gostaria de ler, Marialdo? Eu acho que pro ano que vem... Pode ser. Acho que as pessoas teriam que ter mais empatia, principalmente nas redes sociais. Fazer o uso das redes sociais mais propício a ter empatia com os outros e menos críticas, né? Hoje em dia, parece que a rede social é um lugar onde tu pode soltar tudo que vem na tua cabeça, e não é bem assim, né? Tu acaba ofendendo pessoas, machucando... Vou dar um exemplo, tá? O Tite era maravilhoso até antes de começar o último jogo, e hoje ele é super criticado. Essas coisas assim, essas coisas absurdas. Briga por política, briga por time de futebol, briga por vários motivos. Então, talvez uma boa notícia seria que vai haver um certo limite nas redes sociais. Legal. Você, Márcia, qual que é a boa notícia aí que você gostaria? O país está crescendo e evoluindo. Seria perfeito, hein? Ano que vem. Só o resto a gente se vira. Mas você falou de metas, né, não tão agressivas, ela tipo a meta que ela tem lá do café, né? O resto a gente se vira, né? Se vira. Eu acho que esse contexto maior aí precisa de uma força bacana, assim. Ai, gente, obrigada, viu? Eu adorei o papo com vocês. Vou pegar depois as dicas todas para postar, que tá o nosso livro, vou colocar o site também. Márcia e Marialdo, querem falar os canais para encontrar vocês também? Márcia.tolotti, Instagram, ou o meu site, marciatolotti.com.br. O ano que vem vou estar lançando um curso que vai ser super legal também. Trabalho com empresas que têm uns produtos aí saindo do forno super bacana para ajudar essa galera que está vindo. Então, me procura nas redes que a gente está por aí sempre aprimorando o trabalho. Eu Inspire é o nome da minha assessoria de corrida. Sou treinador. Então, se alguém precisar de assessoria aí online, inspire.com.br. Ótimo. Vai entrar no 11º ano que eu treino com o Marialdo, o que é um privilégio e quer a verdade nua e crua. Procure Marialdo, e já vão aí, acho que quase uns 20 anos de amizade com a Cris, que tem uma assessoria de comunicação nota 10. Então, eu acho que é isso aí. 10%. 10%. Ai, gente, obrigada. Um bom aí final de ano para vocês. Vou botar as dicas ali e vamos começar, hein? Esse planejamento para João Pessoa novembro, hein? Então tá bom. Fechou. E não esqueçam, projeto linhadechegada.com.br, educação financeira gratuita e infantil. Acessa lá que tem muita coisa boa mesmo. Obrigada, Márcia. Obrigada, Marialdo, viu? Beijo tchau, grande, viu? Obrigada. Tchau. Obrigada, Márcia, Marialdo, por participar desse episódio. E se você acompanha aqui o Pode Ser Pauta,
Aproveita para seguir nas plataformas de áudio preferidas de vocês. Eu tenho uma notícia bem bacana que o podcast está no 7º episódio, que a gente está encerrando essa temporada desse ano, mas ele já está entre os 100 maiores ouvidos da Apple, então eu já fiquei muito feliz porque a gente começou agora, mas realmente essa primeira temporada ela foi muito especial, eu trouxe nomes incríveis. Eu comecei com o Gustavo Cerbasi, que era um grande amigo da época que eu trabalhei na Expo Money. Eu trouxe a Patrícia Maldonado, que é uma grande amiga minha também, jornalista. Trouxe a Juliana Munaro, a Roberta Nina, a Juliana Munaro agora foi recentemente. Então, muitos nomes, pessoas incríveis. A Fernanda Lara, do IMAX, que trouxe muito sobre como construir um mailing. Então, esse podcast ele vai falar muito sobre o que pode ser pauta para você, que é assessor de imprensa, comunicador, mas também para você que quer entender como trabalhar melhores assuntos, aprender mais sobre carreira, sobre finanças, sobre motivação, autoconhecimento. Aqui, o que for interessante pode ser pauta. Eu sou Cris Moraes, jornalista, agradeço por você estar acompanhando aqui. Se você quiser saber mais sobre comunicação e assessoria de imprensa, aproveita para me seguir no Instagram, crismorais.pr, ou pelo meu site, crismorais.com.br. O podcast está em várias plataformas de áudio, mas você também tem mais informações no meu site, crismorais.com.br. A gente está transmitindo pelo YouTube também os episódios. Então, toda quarta-feira tem aqui um episódio novo. A gente está com uma programação incrível já para 2023, mas aproveita as férias aí para maratonar. Espero que você tenha umas festas incríveis, uma passagem de ano incrível. Obrigada por me acompanhar aqui e até o ano que vem. Um grande abraço.